E nesse momento, acabando de sair da terceira reunião da Sociedade do Propósito Específico da Construção, Reforma e Ampliação de São Januário, o SPE, conversamos com Renato Brito, segundo vice-presidente geral do Vasco, e o vereador Pedro Duarte, torcedor cruzmaltino também, que trouxe todos os detalhes sobre o avanço da reunião, que foi muito produtivo. Você vai conferir a partir de agora aqui no canal BTB Play, nosso canal secundário. Por isso eu peço, se você, torcedor cruzmaltino, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do canal. Fique agora com as palavras do Renato Brito, segundo vice-presidente geral do Vasco, e o vereador Pedro Duarte. Bom dia, Renato Brito, tudo bem? Jonatas BTB Esportes, obrigado pela atenção. Primeiramente, saber a sua avaliação em relação a essa reunião tão importante para a evolução, o avanço da reforma e ampliação de São Januário. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Hoje foi uma reunião bem positiva, acho que foi uma reunião de boas notícias, né? A gente conversou com os órgãos da prefeitura, com o vereador Pedro Duarte, com os órgãos de licenciamento, deu uma geral, né, um panorama geral do projeto do estádio. Uma coisa bem bacana também foi que os poderes do Vasco compareceram, então vieram representantes do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo e o presidente do Conselho Fiscal. Então foi importante também para que os poderes do clube fiquem na mesma página. A gente esmiuçou um pouco aquela notícia que o presidente Pedrinho deu sobre a questão da venda do potencial, né? De fato, hoje a gente tem, e é a primeira vez que a gente tem isso, opções assinadas que somadas representam 100% do potencial. Óbvio que essas opções elas têm que ser confirmadas ainda, né? Mas eu acho que nunca teve opções assinadas de 100%, então é uma notícia muito boa. A gente explicou um pouquinho a questão das burocracias da SPE, né? Assim, a gente já deu entrada na junta, mas tiveram algumas exigências. A última está para ser cumprida essa semana, então assim, a expectativa de que a gente tenha a SPE pronta na semana que vem. Paralelamente a isso, eu tinha feito reuniões com o secretário Guerrante, com o chefe de gabinete, o Thiago Dias, também fiz outra reunião com o chefe de gabinete do secretário Guerrante, que é o Paulo, e o pessoal técnico da prefeitura confirmou essas informações hoje, no sentido de validação dos documentos que o Vasco tem que apresentar para emissão do certificado. Foi muito importante também a presença do secretário Guilherme Schleder, né, que é o secretário municipal de esportes, a pessoa que o prefeito Eduardo Paes, né, indicou aí como ponto focal, e o Guilherme tem ajudado bastante o Vasco nisso, então ele deu ali um pedido geral, né, em nome do prefeito, para que, uma vez que o Vasco dê entrada na documentação, o termo saia rápido. A gente explicou também uma coisa importante, que da nossa rotina de reuniões internas, né? O Vasco, a gente faz hoje reuniões semanais, toda sexta-feira, com o time todo do estádio, né? Então participam CRVG, participa SAF, participa G5, né? SAF e G5 por dois motivos, né? Porque obviamente que o estádio vai ter impacto no novo sócio, e porque se de fato a obra começar em janeiro, a gente já tem que pensar em desmobilização. Então tanto o CRVG quanto o SAF já estão trabalhando nesse processo de desmobilização do pessoal que trabalha em São Januário. Participa a Rock World, participa a G5, participa a Genial, e participa a nossa consultora de estádio, que em breve a gente vai anunciar, além do time do Sérgio Dias. Então são 20 pessoas na reunião, e sem prejuízo dos contatos, obviamente, diários, principalmente da parte de arquitetura. Então tá tudo andando num fluxo muito bacana, a gente tá cada vez mais confiante, mas naturalmente que não tem obra sem dinheiro. Então acho que o grande gol aí que a gente tem que, de fato, empurrar essa bola para a rede é efetivar essas opções de compra em escrituras definitivas de compra do potencial. Pode falar. Pode. Renatinho, boa tarde, bom dia, né, quer dizer. Teve você e mais quantos representantes do Vasco nessa reunião de hoje? Né? Uma reunião importante para mais um passo para ter a reformulação de São Januário. Hoje participamos eu, né, o Vitor Medeiros, que é o presidente da Comissão de Reforma do Conselho Deliberativo, João Marcos Amorim, presidente do Conselho Fiscal, o André Fonseca, o famoso André do Posto, e o Francisco Villanova. O André é vice-presidente do Conselho de Beneméritos, e os dois são membros da Comissão Permanente de Reforma do Estádio do Conselho de Beneméritos. Bom lembrar que o Conselho de Beneméritos ele tem uma das suas funções estatutárias proteger o patrimônio do clube, né? Então é muito importante que eles estejam nessa com a gente e sempre na mesma página das informações. Na noite de ontem, na madrugada, saiu a informação sobre um planejamento de sequestro do presidente Pedrinho. O que você pode relatar, o que você acha dessa situação toda? Está passando dos limites já? O que você acha sobre isso tudo? Eu acordei com essa notícia hoje, né? Assim, fiquei realmente perplexo. Uma das primeiras coisas que eu fiz no dia hoje foi ligar pro presidente para entender como é que ele tá. Acho que isso é um pouco retrato do mundo que a gente está vivendo, né? Assim, a gente já está começando a causar perplexidade, assim, o nível de animosidade das pessoas. Esse mundo, eu acho que o mundo está muito maluco, né? Naturalmente estamos preocupados com a segurança dele. Já não é o primeiro episódio, né? A gente já teve diversos episódios de ameaça. Eu também já tive episódio de ameaça, mas nada comparado ao que o presidente sofre. E a gente confia muito na DAS e espera que de fato tudo seja apurado, e o principal é que a segurança dele e da família dele seja resguardada. Pedrinho está bem? Está confiante para o jogo de amanhã?
Teve um relato dele? Não, tá preocupado em relação a isso, né? Preocupação maior com a família dele, claro, mas sobre o ponto de vista do jogo, bem confiante e espero que amanhã seja o início de uma nova fase da nossa vitória do futebol, porque o futebol acaba impactando tudo, né? Então, obviamente, que a gente começar o pé direito com uma classificação na Copa do Brasil, a gente de quarta de final, que já é um resultado super interessante, e emendar com uma vitória no Dia dos Pais, né? Tô querendo ver se o Vasco me dá esse presente aí, eu curto com meu filho domingo, um Dia dos Pais de vitória. Verdade. Agora, pra mim, tá perfeito. Pode ir lá, Diego. Vamos lá? Pedro, você que solicitou, né, essa reunião, qual a sua avaliação, né, sobre tudo que foi feito hoje na reunião? Perfeito. Das reuniões que nós tivemos até agora, na minha opinião, foi a melhor, foi a mais objetiva, com informações novas, mais concretas. Então, feliz, porque a última reunião tinha 2 meses, nós vimos pela imprensa, né, essa analisação de que tinha uma boa parte ou até totalidade do potencial construtivo do Vasco encaminhado, e hoje na reunião a gente pôde entender melhor, né, entender de uma forma muito positiva e esperançosa. E agora, Pedro, quais são os próximos passos, assim, no teu entendimento, depois da avaliação dessa reunião? Então, perfeito. A diretoria do Vasco passou a situação que nós temos hoje. Então, existem, como já foi comentado, 2 grandes ofertas de compra do potencial construtivo. Essas 2 ofertas somadas totalizam o 100%, tudo que o Vasco tem hoje de potencial construtivo para vender, o que levaria a uma arrecadação, né, superior a 550 milhões, que é o que desde o início, desde a primeira apresentação do projeto, seria suficiente para fazer toda a reforma de São Januário, talvez ajustando um pouco da capacidade, uma capacidade mais na faixa de 40 a 45 mil, para que a gente tenha certeza de que a obra vai ser concluída. Uma grande preocupação de todo mundo é você começar uma obra e ter que parar no meio. Então o melhor é ter pé no chão, fazer uma capacidade que já modernizaria muito, já mais do que dobraria a nossa capacidade. E ao mesmo tempo garante uma ocupação alta ao longo do ano, o que é bom. Nós já vimos outros times brasileiros que tentaram fazer estádios muito maiores e acabaram não conseguindo ter a ocupação, né, correta. Mas é isso, a gente está falando de uma arrecadação de mais de 550 milhões total, 1 metro quadrado por potencial construtivo acima de 2 mil, ou seja, mais de 2 mil reais. Né, não vai dar um número exato porque ainda estão negociando com a incorporadora, mas acima de 2 mil por metro quadrado, o que é uma boa negociação. Pelo andar das reuniões que está acontecendo, pelo andar do potencial construtivo, o mais otimismo pode considerar o início das obras quando? Você tem uma ideia mais ou menos? Vamos lá, hoje que foi passado, existem 2 contratos, 2 opções de compra assinadas, então não são só incorporadoras que falaram. Incorporadores aqui, né, é quem compra o potencial construtivo para fazer um condomínio e depois vender. Não é alguém que disse, eu tenho interesse, talvez a gente negocie, assinou de que tem interesse em comprar esse potencial construtivo. O prazo é agora no meio de setembro, que tem que essa empresa, essas 2 incorporadoras podem decidir se vão ou não vão fechar um negócio, né, precisam avaliar terreno, precisam fazer outras análises, mas assinaram dizendo que possuem interesse e que vão levar adiante esse negócio. Concluindo de fato esse prazo das 2 vendas no meio de setembro, o Vasco já está falando com a prefeitura de todas as licenças de obras. Hoje estava aqui presente o secretário Guilherme Schleder, que é o secretário de esporte, braço direito do prefeito Eduardo Paes, e deu a ordem direta ali na reunião para todos os técnicos presentes. Tinham membros de diferentes secretarias falando, a partir do momento que o Vasco fizer o pedido, tem que ser uma prioridade absoluta para que isso não demore e todas as licenças estejam prontas. Para quê? Para que em janeiro, com o potencial construtivo vendido e todas as licenças feitas junto à prefeitura, a gente possa começar a obra. Show de bola. Gente, deixa eu só dar vocês aqui no Canal Colina em Foco. Durante sua primeira fala, você disse sobre iniciar as reformas em janeiro. Queria saber se hoje o clube trabalha com isso de fato. Iniciar as obras já em janeiro de 2026. Hoje o clube trabalha com essa possibilidade, mas foi o que eu te falei. Só tem obra se tiver dinheiro. A gente não vai ser irresponsável de quebrar qualquer parede em São Januário se a venda do potencial não estiver efetivada. Como a gente falou, são opções, né? Uma opção, como o presidente Pedrinho falou, ela tem um prazo até 15/9. Se essa opção for confirmada e a gente fizer a escritura, um passo muito grande para começar em janeiro. Mas se eventualmente o incorporador não exercer a opção, a gente volta umas casinhas e aí tem que entender qual vai ser a data, né? Mas repito, dando tudo certo, a gente tá trabalhando para começar em janeiro, contando que essas opções vão se confirmar. Se não se confirmarem, a gente readequa. Renatinho, por exemplo, é muito cedo ainda para falar sobre os name rights da venda do São Januário ou já tem um planejamento em relação a isso? Não é cedo para falar. A Genial com a consultora de marketing, que a gente também vai anunciar em breve, já está trabalhando nisso, é uma das potencialidades, né? Assim, tanto o name rights como venda de camarotes, como venda de cadeiras, né? Eles são como, por exemplo, venda de grama, venda de cadeira antiga, venda de pedaço da rede, né? Esses souvenirs, né? Todos vão ser receitas adicionais que podem ajudar a obra ou não. O estudo que a gente encomendou é que o estádio tenha o seu orçamento mais próximo possível do valor arrecadado do potencial, exatamente para que a gente não tenha que gerar muita dívida, né?
Então, essas novas vendas, né, podemos dizer, acho que elas vão servir tanto para um eventual complemento de orçamento, mas também para ajuste de fluxo de caixa, né? Sempre bom lembrar que o potencial ele não entra de uma vez no caixa, né? Ele normalmente, o valor ele vai acompanhar a curva da incorporação. Então a gente vai precisar de um adiantamento de fluxo e o ideal, né, é que a gente vá ao mercado, num banco e tome lá um empréstimo a juros, né? Se tiver que fazer isso, vai fazer, mas a gente está tentando ao máximo evitar isso e pegar um dinheiro mais barato. Ô, Renatinho, lá no início foi falado também sobre a capacitação dos moradores, né, do entorno ali para poder estar trabalhando junto na construção. Tem algum adiantamento, algum curso que eles já estão fazendo? Vão iniciar? Tem alguma coisa para dizer sobre isso? Isso sinceramente ainda não foi iniciado por conta da, vamos dizer assim, insegurança na data de início da obra. Mas como as coisas estão avançando de forma satisfatória, esse é um dos próximos passos. Tem que conversar com o nosso vice-presidente de responsabilidade social, o Rafael Pulga. A gente tem algumas ideias, fazer parceria com o SESI, de repente a própria Gerando Falcões, que já é parceira do Vasco em outros projetos, eventualmente possa ajudar nisso também.